Cadê o de vocês? Olha, não. Peraí. Deixa eu só ver aqui qual que é. Gente. Esse aqui é do primeiro ano. Esse é do primeiro ano também. Estrutura fundiária do segundo. Ai, gente, tá parecendo que eu fechei a tela aqui. Eu vou ter que abrir aqui. Será que tem jeito de eu abrir com vocês? Vocês estão me vendo normal, não é isso? Tamo. Não, Carol. Eu acho que eu fechei a tela de vocês. Eu vou ter que procurar ela aqui. Não sei se vai dar certo. Só um minutinho. E eu fiz tudo. Oh, raiva. A tela do Zoom, Carol? Não. A tela do Zoom não. A tela do caderno digital que eu mandei vocês fazerem. Ah, tá. Que raiva. Não tinha acontecido isso ainda. Só um minutinho, gente. Desculpa, viu? Eu não sei o que eu fiz que eu fechei isso. Quem tá chegando aí agora é página 528. A minha que fechou, eu tô procurando ela para poder passar para vocês. Todo dia eu tenho que acordar mais cedo e montar a aula, entendeu? Porque a aula ela não fica salva. Aí agora que provavelmente não, nada que eu fiz hoje vai estar salvo aqui. Ah, por incrível que pareça, tá. Vou ver, não tá aparecendo para vocês não, né? Tá aparecendo só a tela. Só eu falando, né? Não é isso? Não, tá aparecendo a apostila aí, normal. 28? É, Tá aqui, deu? agora não, tá aí outra apostila. Peraí. Que beleza. Vou ver se vai dar aqui. Aqui, ó, aula 28. Uma das mais... Agora tá certo. Tá certo? É porque tem duas aulas 28, a do primeiro ano e a do sexto. Né? Desculpa aí, viu, meninos, o atraso. Então, vamos aqui, por favor. Então, tá falando aqui para nós, né? Uma das mais promissoras formas de geração de energia. Ô, gente, lembrando que eu falo nas aulas anteriores sempre, tá? Eu vou explicar aqui, chamando a atenção do que eu acho mais importante. Mas, de repente, você precisa de alguma coisa que eu falei, né? Vocês estão vendo aqui que está só metade marcado? Ah, não, gente, é hoje. Vou ter que ir marcando com vocês aí. Então, uma das mais promissoras formas de geração de energia é a solar, porque ela é limpa e renovável, não é?
sua disponibilidade não é homogênea. Por que não é homogênea? Umas áreas recebem mais energia solar que as outras, tá certo? E aqui tem um mapinha para nós do Chile e pergunta, né? Aqui tem a radiação direta diária, mostrando aqui em kilowatts por metro quadrado, e pergunta para nós qual que seria a área ideal para instalar aí, né? Para melhor aproveitamento solar da energia elétrica no Chile. Logicamente que essa área aqui de cima, de vermelho, que corresponde à área desértica aí do Chile, tá? Então, a região de maior potencial aí é a parte aí do deserto, que é a letra B de bola, tá? A número 2 fala, desde a Revolução Industrial, a geração de energia possibilita um imenso desenvolvimento tecnológico, social e econômico, diferenciando aí e valorizando os lugares na medida que proporciona destinos e uso dos territórios. A condição primeira, né, para a busca de fontes alternativas de energia que passam a suprir as demandas dos países foi qual? Com qual argumento, né, que as pessoas começaram a buscar energia? Principalmente as pessoas começaram a buscar fontes de energia tentando suprir a demanda aí dos países, tá? E dessas aqui, a energia solar é a que necessita aí de um controle maior aí central. Fora, a energia solar funciona em operação contínua, não necessitando de procedimento aí de controle de uma grande central, por exemplo, igual uma usina nuclear, por exemplo, tá? A partir aqui do número 3, tudo que eu marquei não está marcado. Nem sei se mudou aqui o modo que eu estou dando aula, não sei mesmo. Aí eu vou ter que marcar aqui com vocês, tá? Aí fala, os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual, né, a distinção entre energias renováveis e não renováveis, que é o principal, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Então, eu lembrei aqui agora da aula do primeiro ano, quando a gente fala assim, o solo é um recurso não renovável. Mas o solo está em constante formação. Sim, tá. Mas leva 3.000 anos para o solo se formar, não é? Então, pergunta aqui, considerando o exposto e o seu conhecimento sobre o tema, é correto afirmar o quê? Tá? O correto aqui é a letra E, que fala que a energia eólica é uma fonte renovável e é produzida a partir do movimento do ar. O que está errado aqui nos de cima? Aqui, ó, fala que a biomassa vem do refino do petróleo, isso está errado. Fala que o gás natural é renovável. Fala que o carvão é renovável e fala que o petróleo é renovável. Então, isso aqui, né, torna essas alternativas aí falsas, tá? A número 4 vai falar o seguinte para nós. Sobre as fontes de energia utilizadas pelo homem, é possível afirmar de forma correta que, tá? Então, essas aqui todas vão estar erradas por algum motivo. Por exemplo, essa aqui fala, entre as fontes classificadas como renováveis estão carvão mineral, tá errado, né? As fontes modernas têm rendimento elevado e correspondem a quase metade da energia consumida atualmente, as fontes modernas seriam as renováveis, tá? Então, as tradicionais, que são os combustíveis fósseis. Então, essa aí tá errada. A letra C tá errada porque fala que o petróleo foi a base da Revolução Industrial, né? E aqui, na letra D, fala para nós assim, as fontes de energia utilizadas variam conforme, através aí dos tempos e em função do desenvolvimento técnico e científico aí das sociedades, verdadeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, vocês sabiam que dentro do continente africano, principalmente na África subsaariana, uma das fontes de energia mais utilizadas até hoje é a lenha, né? Então, ou seja, eles estão lá no século passado ainda, né, utilizando lenha como fonte de energia. Hoje a gente tem fogão de lenha? Tem, né? Quando a gente quer cozinhar uma comida diferente, quando a gente quer fazer uma comida diferente aí, mas não é o nosso usual, né? A gente vai usar aí outras fontes, né? Eles usam a lenha, por exemplo, para se aquecer à noite, inclusive causa morte de muitas crianças aí, tá? A letra E fala que o uso de energias alternativas como o álcool, o sol e o vento é crescente, até aí tudo bem, graças ao baixo custo, não. Existe um alto custo tecnológico. Para desenvolver essas fontes de energia, há uma necessidade aí, tá? De você ter um grande investimento em conhecimento, tá? A número 5 fala para marcar o incorreto, tá? O incorreto é essa aqui, ó, a letra D, que fala que a hidroeletricidade é a fonte de energia mais utilizada no mundo em função dela ser barata e ser limpa. O que está errado? Quando fala que ela é mais utilizada no mundo, tá? E, infelizmente, os combustíveis fósseis e principalmente hoje o petróleo, ele é a fonte de energia mais utilizada, tá? As outras aqui estão corretas, onde fala, gente,
Quando vocês não entenderem alguma alternativa, eu não pretendo ler todas. Mas se você às vezes não entendeu alguma, por favor, abra o microfone, abra o chat, né? E coloca assim, Carol, por que não pode ser essa? Eu achei que era essa, tá? Porque às vezes para mim passa batido. Eu acho que você entendeu e você às vezes não entendeu, tá? Então, por exemplo, que a energia nuclear, ela tem a vantagem de não liberar gás de efeito estufa, né? Até aí verdadeiro, tá? E fala que elas movimentam aí através das turbinas até o vapor de água, tá? Então, é o mesmo princípio das termoelétricas do passado, né? O que esquenta a água, que é a fissão nuclear. A única diferença é essa. Aqui fala que as termoelétricas produzem energia a partir dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e, consequentemente, liberam gases, né, para a atmosfera, verdadeiro. Aqui a letra C fala que a produção de energia solar é favorecida no Brasil pelas baixas latitudes, né, ou seja, próxima do Equador, contudo, como é uma fonte pouco aproveitada. Verdadeiríssimo, tá? A número 6 vai falar para a gente relacionar, aqui, ó, tem um gráfico aqui, para a gente relacionar o que é energia hidráulica e o que é energia eólica, não é? Então, aqui, ó, é uma energia intermitente e o fornecimento, ou seja, as oscilações em razão da própria natureza, tá? Essa aqui, a gente até poderia colocar que ela pode ser tanto hidráulica quanto eólica, né? Mas a eólica ainda é maior do que a hidráulica, porque a hidráulica, geralmente, ela depende de uma mudança climática. Então, essa aqui vai ser eólica e solar, né? Então, por exemplo, se você tiver vários dias nublados ou vários dias com muita chuva, você não vai ter esse fornecimento. Possibilidade de armazenamento com maior segurança em condições de oferta, essa é hidráulica, né? Você pode manter uma grande quantidade de água no reservatório, tá? Tecnologia muito conhecida, baixo risco operacional e ampla utilização em diversos países, também é hidráulica. Potencial de crescimento em diversos países com condições naturais e dimensões territoriais. Essa aqui vai ser eólica e solar, né? E crescimento populacional atrelado às condições da natureza específica da hidrografia e forma de relevo. Essa é hidráulica, tá? Então, a numeração ficou aqui, ó. 2, 3 e 5 hidráulica e 1 e 4 eólica. Então, ficou letra B, tá bom? Depois, aqui, a 7 está lá em cima. A 7 fala assim, ó, que o Google anunciou, né, o investimento aí de 10 milhões no uso aí, no desenvolvimento de tecnologia para usar energia geotérmica. Aí pergunta, entre as vantagens do uso aí da energia geotérmica, qual que seria a maior aqui, tá? A baixa emissão, né, praticamente nula, de gases aí do aquecimento global, tornando essa fonte de energia uma fonte limpa. Meninos, quando a gente falou de energia geotérmica, eu não sei se eu comentei, mas a energia geotérmica ela tem um limitante, né? Que não é qualquer país que pode adotar essa fonte de energia, ou seja, ele depende de uma condição geológica. Por exemplo, o Brasil não tem energia geotérmica por causa da sua geologia. A gente não tem pontos aqui de vulcanismo direto, só apenas vulcanismo indireto, tá? E você também tem, lembra que eu falei com vocês que toda forma de produzir energia gera algum impacto negativo? A energia geotérmica ela vai causar problemas também, tá? Para extrair essa energia do interior da Terra, ela gera muito barulho, tá? Ela pode causar problemas geológicos, tá? Com essa saída desse calor do interior da Terra. Ela pode sobreaquecer a região, tá? Então, porque vai liberar muito calor. Eu não sei se vocês já foram, se alguém, né, que da sala já foi, lá no Inhotim, né? Lá no Inhotim tem um lugar lá que eles falam que é um buraco que você escuta as camadas interiores da Terra, né? E aí você escuta barulhos assim muito assustadores mesmo, que estão saindo direto lá do interior da Terra, né? E olha que não é tão profundo, tá? Então, assim, essa energia ela também vai causar alguns problemas ambientais, tá? Então, não é muito fácil, não. Geralmente, nos países europeus, eles usam muito para aquecimento de casas, por exemplo, tá? Aqui vai dar um exemplo, né, de uma usina geotérmica, mostrando como é que né, a estrutura. Então, aqui tem a captação de água quente, a captação de água fria, para você poder
abastecer uma casa, né? E a central geotérmica que vai fazer essa transformação. Aqui nós temos as placas tectônicas e está relacionando a produção geotérmica com esses limites das placas tectônicas. Assim como nós já aprendemos em outras aulas aí, para você ter energia geotérmica, você tem que ter países que se encontram próximos às emendas dessas placas tectônicas, tá? Entre essas alternativas aqui, o que mais se destaca é a Islândia, tá? Que vai estar aqui em cima, né? Nessa parte aqui de encontro aqui das placas tectônicas aqui no norte da Europa. E é um país que usa muito a energia geotérmica, inclusive, pelas matérias que eu li, quase 90% da energia elétrica da Islândia vem de energia geotérmica. É um país que se destaca por essa questão aí ecológica, tá? No gráfico aqui da questão número 9, tem uma comparação do mundo, né, das fontes de energia do mundo, de 73, que vocês se lembram lá que foram a primeira grande crise aí do petróleo, não é? E uma comparação aí com 2006. E aí tem aqui, né, o petróleo diminuiu, o carvão mineral aumentou, tá? O gás natural aumentou, a biomassa diminuiu um pouquinho, né? A energia nuclear aumentou muito, olha aqui, de 0,3 para 6,2. A hidrelétrica diminuiu um pouquinho e outras diminuíram, tá? Aí pergunta assim para nós, sobre as causas e consequências dessas mudanças, podemos aí marcar como correta. Então, olha aqui, essa aqui, o aumento da participação do carvão se deve porque ela é menos poluente? Falso, né? O recuo da biomassa, deixa eu ver o que tem alguém que me chamando. O Sebastião já está lá na chamada, viu, gente? Já deu 20 minutos, o Sebastião já está lá na chamada. Quem quiser participar lá da chamada, né? O recuo da biomassa resultou aí da crise do setor de biocombustível, que afetou principalmente o Brasil. Não houve essa crise de biocombustível, tá? Aqui fala que a queda da participação da energia hidráulica se deve à escassez de investimentos, o que não é verdadeiro, né? E porque essa energia está praticamente esgotada? Não, também não, tá? E aqui, ó, a correta vai ser a letra D, que fala que apesar do aumento significativo dessa matriz energética, a geração nuclear aí permanece fortemente concentrada em países desenvolvidos. Por quê? Porque ela necessita de um grande investimento tecnológico, tá? Aí fala que o aumento da participação do gás natural reflete aí o aumento da proporção de energia global consumida pela China, não, tá? Porque ela não é as maiores reservas. As maiores reservas de gás natural estão na Rússia, tá? A China tem as maiores reservas de carvão mineral, tá? A número 10 tem um textinho aqui que fala que o empresário no Brasil, né, quer instalar uma fonte produtora de energia que seja renovável e limpa, né? Quando fala limpa, quer dizer que ela não produz GE, né, que são gases de efeito estufa, tá? E a sua empresa vai se estabelecer no Nordeste, então ficou muito fácil, tá? Então ele vai querer a instalação, qual que é o ideal para ele, né? Energia eólica, tá? Lembrando que o Nordeste brasileiro é que possui a maior capacidade, principalmente o estado de Ceará, Rio Grande do Norte, de instalação de energia eólica no Brasil, tá? Aqui no número 11 nós temos um mapa mostrando aí o uso de energias renováveis em 2005, tá? E aí pergunta, o uso de energias renováveis passou a ser encarado como fundamental para a sustentação das condições ecológicas no modelo econômico atual, né? Então, para a gente poder manter o modelo econômico atual, a gente tem que resolver esse problema causado aí pelo uso de energia. E aí fala, as fontes renováveis que contribuem para o percentual verificado aí na matriz energética brasileira são principalmente o quê? No Brasil se destaca a energia hidráulica e a biomassa, tá? Lembrando que a biomassa vai entrar inclusive aí a produção do etanol, tá? Gente, só chamada, nenhuma dúvida? Não vi ninguém aqui colocando nenhuma dúvida não, tá? Se tiver alguma dúvida pode abrir aí o chat ou abrir o microfone e responder, tudo bem? Na número 12, ela é uma questão que fala que no Brasil do século XX passou a requerer uma demanda de fontes energéticas devido ao crescimento populacional.
o consumo de produtos industrializados e a expansão agrícola e urbana. As fontes tradicionais de energia, no passado, né, gente, como a lenha e o carvão vegetal, cedem lugares a fontes mais modernas, como carvão mineral, petróleo, a eletricidade de origem hidráulica, a energia eólica, a energia solar. E diante dessas assertativas, analise o que for correto aqui, tá? Aí fala, o biodiesel é obtido através de plantas que armazenam óleo em suas sementes, aí fala tal, né? Que aí fala que não se adapta essas plantas a climas secos e cultivos consorciados. Falso. Nós temos várias leguminosas aí, né? Oleaginosas, que também produzem em regiões secas, como a própria mamona, tá? Aqui vai falar que o biogás é obtido Carol, o que é cultivo consorciado? Consorciado quer dizer você plantar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Então, você planta... Vou dar um exemplo da nossa região que eu lembrei agora. Então, você planta café e na rua de café, que é aquele espaço entre uma fileira de café e outra, quando não está na época da colheita, você planta feijão. Isso é um plantio consorciado. Tá? Então, assim, uma planta convive junto com a outra, tá? O biogás é obtido aí da biomassa de dejetos aí urbanos, industriais e agropecuários e em esgoto. Essa biomassa, naturalmente, passa do estado sólido para gasoso por meio de micro-organismos que decompõem a matéria orgânica num processo anaeróbico. É o processo de biodigestores que está explicando aqui e ele está correto, tá? O 4 fala, o problema da utilização da energia nuclear como fonte de energia é o risco de acidente com material radioativo, que afeta os seres humanos, promovendo mutações e desestabilização do sistema de controle de divisão celular, provocando aí o surgimento de tumores. Perfeitamente correto. Uma das grandes consequências quando acontece, meninos, um acidente nuclear é o aumento exponencial aí dos casos de câncer. Por exemplo, em Nagasaki e Hiroshima, onde foram jogadas as bombas nucleares, até hoje a população de lá sofre os efeitos dessas mutações genéticas, tá? Então, as pessoas têm muito mais câncer lá que em qualquer outra parte do mundo. Vocês entenderam? Então, existe uma relação entre acidentes nucleares e o número de câncer, tá? Então, essa está correta. A número 8 fala, a extração de energia geotérmica no Brasil já está errada, né? Porque nós não temos. Ainda não foi possível, porque até agora não há tecnologia, não. É por uma questão geológica, tá? Então, está errado. O etanol é obtido aí pela fermentação e destilação de biomassa originada aí do processo de fotossíntese de plantas como a cana-de-açúcar. Verdadeiro, tá? O total aqui, somando as duas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Somando as verdadeiras, vai dar 22, tá? Que é você somando aí Já fez, tem errado aqui no... Peraí. Tem que dar um enterzinho para depois tirar aqui o cursor. Então, é 22, tá? Então, são corretas a 2, a 4 e a 16, tá? A número 13 fala, assinar a alternativa que apresenta o conceito de agroenergia. Eu acho que na hora da explicação, a gente não usou esse termo, agroenergia, né? O que é isso, agroenergia? É você aproveitar qualquer... eu vou usar a palavra rejeito. Qualquer resto, qualquer... resto mesmo, por exemplo, as fezes de animais, como no caso dos porcos, o bagaço de cana, como no caso aí da moagem nas usinas de cana-de-açúcar, até palha de soja pode ser usada como biomassa. Tá? Então, o que é essa agroenergia? Esse reaproveitamento do que seria um resíduo da agricultura para você produzir energia. Meninos, tem alguém com o microfone ligado, tá dando uma microfoniazinha, se puder desligar, por gentileza. Então, assim, existe esse termo aí, agroenergia, que é você aproveitar o que viraria um rejeito para produzir energia. Tá? Então, aqui, ó, é energia proveniente da biomassa, ou seja, dos produtos ou subprodutos de atividades agrícolas, pecuárias e florestais. Tá? Na número 14, fala o seguinte, a política estadunidense, né, ou seja, americana aí, de estímulo à produção de etanol, está vinculada a quê? A lógica do mercado interno,
tá? Que vai valorizar os produtos destinados ao uso de biocombustíveis, que são mais lucrativos, mas que vai gerar a elevação dos preços dos alimentos. Inclusive, tem uma questão aí para frente, deixa eu ver aqui no livro qual que é a questão número 16, que vai justamente mostrar isso, né? As pessoas deixando de plantar alimentos ou de usar o alimento para produzir, a planta para produzir alimento, para produzir biocombustível, tá? Que é a questão do milho. Gostaria de lembrar que o etanol produzido no Brasil é o etanol da cana de açúcar, tá? E o etanol produzido nos Estados Unidos é o etanol do milho, tá? O etanol brasileiro, ele é um etanol, como é que eu vou dizer? Ele é um etanol, teoricamente, ele é melhor, né? Do que o do milho. O único problema é o seguinte, que o etanol brasileiro não se adaptou. Eu acho que é isso, essa aqui é a próxima questão que eu acho, que fala do Barack Obama, né? Então, aqui o Barack Obama, quando, aqui não fala o ano, né? Mas ele foi presidente americano, acho que até 2016, né? No seu segundo mandato, 2017, que assumiu aí o Trump, né? Ele chegou a fazer um pronunciamento, depois que aconteceu um vazamento lá no Golfo do México de petróleo, que a empresa, né, e os Estados Unidos iam passar a dar mais ênfase ao uso de energias renováveis e limpas. Esse acidente aqui do Golfo do México, gente, não sei se vocês vão lembrar, eu acredito que não, que vocês eram menores, né? Gente, tem alguém com o microfone ligado? Não é possível que eu vou ter que desligar o microfone de todo mundo. Desliga para mim, por favor, por gentileza. Então, o que acontece? O Barack Obama, ele queria comprar o etanol brasileiro e levar esse etanol brasileiro para os Estados Unidos, porque ele achava que o etanol brasileiro era melhor, ecologicamente falando, que o americano. Inclusive, tem tabelas que mostram isso. O etanol brasileiro é mais barato e produz mais energia que o etanol de milho. Só, né, eu até tinha digitado aqui para vocês, mas como eu fechei, acabou apagando tudo, né? Que o etanol brasileiro não se adaptou aos Estados Unidos, principalmente por causa da questão climática. Nós temos que lembrar que a maior parte do território americano, né, ele acaba, né, do ponto de vista geográfico, estando muito mais frio que o Brasil. Ele tem zonas temperadas e em algumas partes tem zonas frias, né? Então, o etanol brasileiro não se adaptou, tá? Então, a resposta aqui é o aumento pela demanda do etanol brasileiro, mas eu gostaria que você colocasse aqui uma observação de que o etanol brasileiro ele não se adaptou muito bem aos Estados Unidos. Então, acabou que essa importação ela não fluiu muito, ela não foi muito para frente, tá? Por quê? Porque o etanol brasileiro congela dentro dos tanques, né? Se aqui no Brasil, que a gente é um país tropical, na época de inverno, se você tiver um carro só álcool, não for um carro flex, né? Você já vai ter problemas para ligar um carro. Imagina num país temperado, onde as temperaturas chegam aí abaixo de zero. O álcool congela no tanque, tá? Aqui nós temos uma charge bem pesada, né? O tema da charge é etanol, projeto etanol. Lembrando que quando a gente vai olhar uma charge, a gente tem que observar todos os detalhes. Presta atenção na minha fala. Leitura e interpretação de charge é uma das habilidades do Enem, tá? Então, a gente tem aqui um caminhão, né, sendo alimentado por um milho pelos Estados Unidos, que esse homem representa o tio Sam, com essa cartola aqui, com a bandeira americana, né? E esse aqui, ó, é uma pessoa, provavelmente um mexicano, pelo chapéu, que tirou o milho que ele ia comer para poder dar para o carro americano, tá? E eu não vou digitar aqui agora, gente, porque se eu for digitar, eu tô com medo de não dar tempo, porque aqui pelas minhas contas só falta 7 minutos, tá? Então, perguntou aqui, ó, eu vou falar, vocês escrevam as palavras-chave, depois vocês desenvolvem a resposta de vocês, tá? Interprete a charge à luz da importância do projeto mostrado para os países do norte, né? Então, a charge mostra o quê? Os Estados Unidos valorizando aí a produção de etanol de milho, tá?
mas o que acaba exercendo um peso sobre a alimentação da população, tá? Tanto com a população americana mais pobre, porque os alimentos se tornam mais caros, como também para os países de onde os Estados Unidos compram esse etanol, que no caso aqui está mostrando o caso dos Estados Unidos com o México, tá? E aí pergunta, identifique e explique o problema estrutural da agricultura dos países do Sul a qual a charge se refere, né? Então, países do Sul, como o México, vão passar a exportar mais o milho em detrimento a que esse alimento fique no México para a alimentação da população, tá? E isso vai ter, então, um peso muito grande para a população mais pobre, tá? Então, o México vai priorizar a exportação do milho para os Estados Unidos e tirar esse alimento aí da sua população. Lembrando que o Brasil também faz isso, não com a questão do etanol, tá? Mas principalmente com a soja, né? Os melhores solos brasileiros são para produção de soja, que visa o mercado externo. Por que você visa o mercado externo? Porque o mercado externo está produzindo para receber em dólares, tá? A número 17 aqui tem mostrando aqui as pilhas de energia renovável, né? Mostrando aqui onde se usa mais energia renovável no mundo e fala, tendo como referência o potencial de energia proveniente de biomassa, conclui-se que, tá? Esse aqui do 17 vai ser a letra C, que fala que esse tipo de energia é uma fonte de abastecimento de áreas de reflorestamento, né? Ou de áreas de plantio, como por exemplo a cana-de-açúcar, que traz como vantagem o fato de serem aí renováveis, tá? Lembrando que essa renovável a gente cita aí como em curto espaço de tempo, tá? A 18 fala assim, cite 2 fontes de energias renováveis e 2 não renováveis. Como a gente está com 4 minutos, não dá tempo para eu digitar, tá? Eu vou falar renovável, solar. Não renovável, petróleo e carvão mineral. Qual que é a vantagem de usar uma alternativa renovável para o uso aí, né, em comparação à energia convencional não renovável? A renovável, ela não produz, eu gostaria que vocês usassem a sigla, eu tinha usado a sigla aqui quando eu digitei, que é GEE, né, que são gases de efeito estufa, tá? Então, portanto, não contribuem aí para o aquecimento global. Essa é a principal vantagem, tá? A número 19 perguntou aqui para nós. Identifique com base no quadro acima uma fonte de energia que é considerada a maior responsável tanto pelo efeito estufa quanto pela formação da chuva ácida. Justifique sua resposta. É o carvão mineral, né? Por quê? Porque o carvão mineral, além de produzir, é o maior poluidor, né? Gerador de CO2 quando é queimado, ele também produz aí forma chuva ácida, tá? A letra B, identifica a principal fonte de energia usada nas hidrelétricas no Brasil. Se a hidrelétrica é a força mecânica da água, né? E explica uma vantagem quanto ao uso desse recurso natural. A grande vantagem é que a energia hidráulica, que é a força da água para produzir eletricidade, ela não produz gases de efeito estufa, GES, ou portanto ela é uma energia limpa, tá? E a letra C pergunta, identifique com base no quadro acima as fontes de energia usadas nas termoelétricas do Brasil e explique uma desvantagem econômica que elas apresentam. Olha, o que mais o Brasil usa nas termoelétricas é gás natural. E por que é ruim usar tanto gás natural? Porque o Brasil não possui gás natural, o Brasil importa da Bolívia. Então acaba que esse gás natural ele é muito mais caro para a gente. Por isso que a nossa conta de luz aumenta tanto quando a gente tem a produção aí de energia de termoelétricas no Brasil. Certinho? Amanhã a gente vai mudar totalmente de assunto, a gente vai começar a falar de crescimento populacional. Sobre essa matéria de fonte de energia, vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário? Todos que estão presentes colocaram ok, só tem 13 presentes. Todos colocaram ok para mim lá na chamada? Certinho? Quem não colocou ok tem que colocar lá para mim, tá? Eu tenho notado que algumas pessoas têm respondido e têm saído da sala. Não é possível que a gente tenha que fazer 2 chamadas por dia, né? A intenção é que vocês fiquem até o final do horário, certinho? Meninos, eu queria pedir desculpa aí por eu ter fechado a tela antes de eu começar a aula. Eu montei a aula toda, como eu monto todo dia, mas acabei fechando a tela sem querer, tá? Ontem, eu acho que foi o Edson Henrique que perguntou
Não sei se vocês sabem, mas a gente só posta as aulas depois de 5h30, que é o horário que ficou combinado. Então, se vocês perderem alguma aula, vocês vão assistir essa aula depois de 5h30, tá? A gente leva um tempo para poder postar essa aula, porque quando a gente vai pôr no YouTube, a gente tem que cortar essa parte aqui da entrada. E isso leva um tempinho, né? Então, termina a aula 12h20, depois que a gente vai fazer esse corte, aí o YouTube vai levar um tempinho para poder cortar e depois que a gente vai postar essa aula, tá? Mas todas as aulas que a gente tem dado tá postada lá, pelo menos as minhas de geografia, todas estão lá, tá? Essa aqui foi a 28, eu devo postar ela por volta de 18 horas, tá bom?